Olá pessoal, tudo bem? Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks aqui. E hoje eu gostaria de trocar umas ideias com vocês a respeito dos motivos pelos quais precisamos fazer um trabalho público de apoio à família em uma série de vídeos que nós vamos chamar Por que a Família? Nessa primeira conversa eu gostaria de destacar alguns dos elementos que fundamentam a afirmação de que a família é a base da sociedade. A primeira coisa para se dizer é que o ser humano é um animal diferente dos outros, porque possui inteligência, possui vontade, possui liberdade. Então, mas ainda é um animal. E quando nós olhamos para o reino animal, nós vemos uma série de comportamentos muito específicos e que podemos identificar, não é? Com relação a traços evolutivos de necessidade de reprodução, de cuidado da prole. Então, isso também são instintos que estão presentes em todas as pessoas. E o ser humano, ao longo de dezenas de milhares de anos, se organizou de uma maneira muito específica. Em primeiro lugar, vive em comunidades, certo? Essa é uma característica humana, sempre foi assim, faz parte da própria essência, da natureza, das características fundamentais do ser humano. Claro, essas primeiras comunidades, elas eram comunidades centradas, por um lado, na obtenção de alimentos, não é? Então, em primeiro lugar, na caça e na coleta. Só a partir de 10.000 a.C. é que as atividades de agricultura começaram a aparecer. E, ao mesmo tempo, no cuidado de reprodução, não é? De cuidado da prole, de formação. Isso gerou, evidentemente, traços muito específicos no ser humano, porque ele evoluiu, o ser humano evoluiu em função desse contexto. E esse contexto, ele é primordialmente um contexto familiar. Claro que família estendida, não é? Uma espécie de clã, várias famílias juntas ali, sempre foi assim, não é? Por dezenas de milhares de anos, até o ser humano conseguir adquirir características, não é? Ou adquirir técnica para produzir o seu próprio alimento, que foi aí um grande salto, a Revolução Agrícola. Mas isso gerou marcas no ser humano. E outra coisa muito importante do ser humano, e muito distinto, não é? É o tempo em que uma criança leva para chegar à sua maturidade. No reino animal, existem alguns casos em que o filhote demora assim, muito tempo para chegar à sua maturidade, não é? Então, por exemplo, no caso de alguns primatas, né, para citar um exemplo mais próximo geneticamente ao ser humano, o orangotango, um filhote de orangotango pode levar 10 anos até atingir a sua maturidade, aprender a viver por conta, não é? A adquirir o alimento, a se defender, a se relacionar com os outros de sua espécie. O ser humano, esse processo é mais longo ainda, né? É o mais longo de todos. Até chegar à maturidade, uma pessoa vai levar aí... Claro, hoje a legislação nossa fala em 18 anos, isso é um marco, vai variar, não é? Mas é um processo muito longo, não é? Muito longo, uma grande etapa da vida do ser humano, desse desenvolvimento. E isso só é possível por causa da estrutura familiar que existe entre as pessoas. O único lugar possível para uma criança se desenvolver é a sua família, porque a criança, hoje nós sabemos que ela depende, ela precisa de laços de dependência para conseguir se desenvolver. Isso em um ambiente em que tem vários cuidadores não adquire, porque a criança não consegue identificar aquele ou aquela com a qual vai se conectar. Então existe esse caráter de exclusividade, e isso é consequência de todo esse processo evolutivo da espécie humana por dezenas de milhares de anos, e que aconteceu a partir de núcleos comunitários essencialmente familiares. E aqui nós temos um dos fundamentos para falarmos que a família é a base da sociedade, até um fundamento, vamos dizer, histórico-evolutivo. Depois começam, e aí nós vamos comentar, o surgimento de diferentes civilizações, de diferentes culturas em diferentes lugares do mundo.
sempre a partir dessa estrutura familiar, que é a única que funciona. Então, se você gostou desse vídeo, eu convido você a curtir, compartilhar com seus amigos. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Um grande abraço.